continuando agora com o módulo de análise técnica, né? Depois daquela introdução que eu fiz, não só para ressaltar a importância da análise técnica clássica ou fundamental, tem toda aí a questão que eu ilustrei aí da questão do preço, né? Demanda, oferta, né? E por que que a análise técnica funciona em termos de comportamento, expectativas e padrões. Então, continuando o baile, vamos lá. Para que serve então a análise técnica? Simplesmente para a gente, através do preço, dos movimentos dos preços, né, daquele zigue-zague, né, a gente saber aonde comprar, aonde vender. Então a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que, por exemplo, numa tendência de baixa, o preço, como o nome diz, vem caindo, né, que a gente traduz isso dizendo que ele vem fazendo topos e fundos descendentes. E que de repente, quando ele faz, como aqui nesse caso, esse topo aqui, onde está a linha de resistência, vocês vão também aprender tudo isso. E aí depois ele cai de novo. Até aí está em tendência de baixa. Por quê? Porque o topo anterior é esta linha roxa aqui de julho. E aí fez um topo agora mais baixo em setembro. Tendência de baixa. Aí cai, ele volta a subir e deixa um fundo, né? Onde está essa linha vermelha de suporte. Aí eu olho esse fundo e comparo com o fundo anterior de agosto, né? Comparo o fundo de outubro com agosto, falo, opa, esse fundo é mais alto. Espera aí, tendência de baixa são topos e fundos descendentes. Esse fundo é descendente? Não, não. Ah, então posso comprar? Com as técnicas de Fibonacci, a gente até pode antecipar uma compra. Mas, por exemplo, quando eu fiz a prova do CNPI, em 2009, no primeiro semana que o CNPI-T foi instituído no Brasil, e by the way, eu passei nessa prova, não registrei o CNPI, mas passei nessa prova em 2009, dezembro, eu tive que me preparar, eu que já gostava de Fibonacci, para responder as perguntas de uma maneira que eu não desse compra aqui, porque eu ia tomar pau, né? Porque pela maneira como a prova foi feita e a bibliografia recomendava Martin Pring, né? É, aqui não é compra. Que horas é compra? E por que aqui não é compra? Porque uma tendência de alta é quando a gente compra. E se uma tendência de baixa é topos e fundos descendentes, uma tendência de alta são topos e fundos ascendentes. Então aqui eu tenho um topo ascendente, um fundo, perdão, ascendente, ou seja, sinalizando talvez o fim da tendência de baixa, porque não tenho mais fundos descendentes. E quando eu compro? Quando eu rompo este topo. Por quê? Porque a partir do momento desse topo, o próximo topo, nesse dia aqui eu não sabia que aqui ainda já ia ser para o próprio topo, na hora que eu rompo esse topo, eu sei que o próximo topo vai ser mais alto. Então eu já tenho um fundo mais alto, eu rompi o topo, eu sei que eu vou ter o próximo topo mais alto. E o que é uma tendência de alta se não topos e fundos ascendentes? Então aqui, quando eu fiz um fundo mais alto, sinaliza a possibilidade da tendência de baixa ter acabado. Quando eu rompo o topo anterior, sinaliza a possibilidade da tendência de alta ter começado. Pronto, é o lugar ideal para comprar. E depois, ó, deu uma caída. E aí, o que acontece? Nada, você fica acompanhando, né? Quando a gente for falar de stops, a gente vai ver que aqui é o ponto de stop. Por quê? Porque se eu perco o fundo anterior, eu sei que o próximo fundo vai ser mais baixo. Então, eu tive um topo mais alto, mas o próximo fundo vai ser mais baixo. Eu entro de novo no padrão de fundos descendentes. Ou seja, a tendência de alta foi para o saco ou está ameaçada. Na dúvida, eu vou zerar a posição. Mas, graças a Deus, não perdeu o suporte e voltou a subir e eu fiquei comprado. Muita gente vai zerar aqui no pânico, por quê? Porque entrou pesado demais. Daí vem o manejo de risco, que a gente vai aprender na última aula. Se eu fiz uma compra aqui, onde no meu plano eu vou encerrar a operação, se eu perder esse suporte, eu tenho que fazer a seguinte continha onde? Quanto eu aceito perder de grana se perder o suporte? Ah, eu aceito perder R$ 1.000. Então eu vou calcular quantas ações eu compro, caso eu comprando aqui nesse ponto, sem encerrar a posição aqui neste ponto, a minha perda financeira seja de R$ 1.000. Isso vai dizer quantas ações eu posso comprar. Pronto, já dei uma aula de gestão de risco para vocês em
60 segundos. Gestão de risco na análise técnica nada mais é do que isso. Só que a gente vai ver com bastante calma, bastante tranquilidade isso por mais de 2 horas no último dia, tá? Então, a análise técnica, né, é aonde eu vou definir aonde eu compro, porque uma tendência de alta se iniciou, ou aonde eu vendo, porque a minha tendência de alta acabou, ou ela foi um sinal que falhou de alta e voltou a baixa. E também eu posso botar onde eu vou realizar meu gain. Né? Aqui eu botei um exemplo, obviamente aqui não é um ponto de realização, mas para ilustrar, eu botei aqui um ponto de realização pelo menos parcial. Parcial, no sentido que eu realizo parte do meu gain e se voltar, eu saio no 0 a 0 da operação, não tomo mais stop. Mas se continuar, aí eu deixo o resto do lote subir sem problema nenhum, porque qualquer coisa que aconteça, eu não tomo mais prejuízo. Essa é a vantagem da realização parcial. Mas a gente vai aprender também que a gente pode, ao invés de fazer realização parcial, ir gerenciando stop. Então a gente não zera, simplesmente a gente vai sair do mercado quando o mercado virar. Então a gente vai subindo o stop, vai gerenciando o stop. Tá? Isso fica para o último módulo, manejo de risco. Beleza? Então a análise técnica serve para nos ajudar a definir a entrada e as saídas com prejuízo ou com ganho. Tá ok? Uma outra coisa, análise técnica não é bola de cristal. Análise técnica, né, serve para montar essa estratégia. O que o mercado vai fazer, ninguém sabe. A gente pode ter um palpite, mas a gente não pode afirmar, vai fazer isso. Pode fazer isso. Tem uma probabilidade grande de fazer isso. E baseado nessa probabilidade grande, eu vou tomar risco e vou executar uma operação. Ok? Segue o baile? Bom, como agora a gente está entrando na análise técnica, né, vou ter que usar um monte de exemplos, um monte de slides. Então eu preciso explicar como é que funciona, como é que é a visualização do preço nesses slides que a gente vai ver de agora em diante. O preço, né, é a informação mais importante da análise técnica. Tá ok? O preço é a informação mais importante da análise técnica. Só que não é só o preço de fechamento que me interessa. O preço que eu vou utilizar para fazer a minha análise daquilo que a gente viu nos slides anteriores de oferta e demanda. Ah, espera só um pouquinho, manda entrar. Só um segundo, galera. Abre a porta para ele e avisa a mamãe que ele chegou, tá bom? O preço que eu vou analisar justamente para analisar oferta e demanda não é só o fechamento. Por quê? Eu preciso justamente ver a relação de forças compradoras e forças vendedoras de oferta e demanda para ver a tendência do preço. Né? Seja para o próximo dia, para a próxima semana, para o próximo mês, para a próxima hora, para os próximos 15 minutos, não importa. Eu preciso ver como é que tá interagindo a oferta e demanda. Então, como é que eu vejo essa interação de forças? Né? Justamente analisando no preço, não só o fechamento daquele dia, ou daquela hora, ou daquela semana, mas analisando aonde foi a abertura, aonde foi o fechamento, aonde foi a máxima e aonde foi a mínima. Tudo isso faz parte da minha. Galera, só abrindo parênteses aqui, estou gesticulando igual um italiano, e vocês não estão vendo nada, né? É impressionante. Eu me sinto realmente como se estivesse dando aula numa sala de aula física, né? Segue o baile. Então eu preciso ver a interação de abertura com fechamento, de máxima com mínima, né? A máxima com fechamento, a máxima com abertura, a mínima, tudo isso, esses 4 preços, para justamente falar, porra, quem está ganhando? São os touros ou são os ursos? Se são os touros, é compra. Se são os ursos, é venda. Correto? Espera só um minuto. Só um minuto, pessoal. Pronto, galera, perdão. O Fernando
meu aluno, meu parceiro aqui no treinamento, acabou de chegar aqui para acompanhar de perto aqui presencialmente o treinamento, perdão. É, então, eu preciso de todas essas informações para fazer a minha análise do preço, né? Para tentar antecipar o próximo movimento, fazer minhas apostas ou não, ficar de fora se eu acho que não tem nada conclusivo, nada que me ajude nesse processo de tentar ter uma previsibilidade do que o mercado vai fazer, do que aquela ação vai fazer. Bom, e eu tenho duas maneiras, né, principais, tem várias outras, né? A gente mesmo ainda falou um pouco antes de gráficos de Renko, Renkashi, ponto figura, tem um monte de outras maneiras de analisar o preço, mas esses são os dois mais clássicos. O primeiro aqui da esquerda, que é o que a gente chama de gráfico de barra, né? Eu tenho abertura, fechamento, máxima e mínima, aonde é um tracinho para a esquerda é a abertura, um tracinho para a direita é o fechamento. E o máximo é o máximo da barra, a mínima é a mínima. Acabou. Esse é o padrão desenvolvido por Charles Down no século XIX, para justamente fazer esse mapeamento do preço. Só que olha só, mais de 100 anos antes, 150 anos antes, o Munehisa Roma ele já fazia algo parecido, usando os candlesticks ou candelabros, que a gente vai ter um módulo só sobre isso, pela característica, pela possibilidade de identificar reversões, alguns padrões específicos que o Charles Down não se preocupava. Ele se preocupava realmente com a questão da tendência, dos topos e fundos, etc., como a gente viu no slide anterior. Mas o Munehisa Roma, dentro da filosofia oriental de buscar equilíbrio, ele buscava as reversões e utilizava muitos candlesticks para isso. Tá? Então, como é que é os candlesticks? Como é que são os candlesticks? São exatamente como a barrinha. A barrinha. Só que a diferença é que se o fechamento está acima da abertura, eu vou desenhar um corpo branco. Se o fechamento está abaixo da abertura, eu vou desenhar um corpo preto. Né? Ou seja, aqui eu só vou saber se o fechamento está abaixo da abertura na barra, olhando com atenção para cada barra e ver se o tracinho está abaixo da abertura, do tracinho de abertura, o tracinho da direita, está abaixo. No candlesticks, visualmente é muito mais fácil. Mesmo que você opere teoria de Down pura, não fique catando fundo e topo, né, como a gente tem feito ultimamente na sala, online, prática, ele tem essa facilidade visual muito boa, né, de ver se o preço, se a força dominante é compradora ou vendedora, ou se o mercado está em dúvida. Ele é muito útil nesse aspecto, além de simplesmente pegar a reversão. Né? Justamente porque ele desenha um corpo, e pela cor do corpo, eu sei se o fechamento foi acima da abertura ou não. Beleza? Então o corpo é branco se o fechamento foi acima da abertura, não se o fechamento de hoje foi acima do fechamento de ontem. Não me interessa o fechamento de ontem. Claro, me interessa na minha análise, mas não interessa para o software que está desenhando os candles, na hora que ele vai botar a cor, não me interessa isso. Tá ok? Então, esses são os candlesticks. Então, abertura, fechamento, máximas e mínimas. São informações importantíssimas para eu analisar o comportamento dos preços e, com isso, identificar a força dominante, se é oferta ou demanda, ou se está cambaleando uma dessas forças que vinha dominando, ou se o mercado está em dúvida, ou se o mercado está virando. Ok? Segue o baile. Período. Aqui eu tenho o mesmo gráfico em períodos diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa operar vendida numa tendência de alta não está errado, porque de repente ela está operando num período muito mais curto, pegando o movimento dominante naquele período. Tá ok? Então aqui eu tenho um gráfico semanal do Bradesco, tendência de alta clara, no gráfico semanal, aqui em cima, e no gráfico embaixo eu tenho o gráfico diário, tendência de baixa clara no gráfico diário, mas num período curto. Num período de 2 meses ele vem caindo. Para quem faz swing trade, por exemplo, né, ele perdeu aqui esse fundo aqui na região dos R$ 21, é venda. E, por exemplo, bateu aqui nos 18, deixou esse padrãozinho de compra que a gente vai ver, mas só para ilustrar,
você zera a posição e ó, você vendeu nos 20 e saiu nos 18, nos 19, ganhou R$1. Pô, mas você vendeu no 20, saiu nos 19, ganhou R$1, você ganhou 5% em um mês. Em um mês, de repente você alocou por questão de risco, você conseguiu alocar 20% do seu capital operacional nesse trade, você remunerou seu capital, 20% do seu capital com 5%. Ou seja, você remunerou o seu capital total com uma única operação mais do que o CDI em coisa de 2 meses. Só que você ainda tem outras operações em andamento, quer dizer, assim funciona o trader técnico, o swing trader técnico, fazendo essas operações. Mas no longo prazo, né, no período aí de 3 anos, que é o gráfico de cima, o Bradesco está subindo. Saiu lá dos 14,40 e está agora 19,20. Subiu R$5, subiu 30% em 3 anos. Ok, perdeu um pouco para a Selic, mas tudo bem. Longo prazo, para quem está operando longo prazo, tem os dividendos, etc. É outra estratégia, é outro tempo gráfico. Para o swing trader, operações curtas, de algumas semanas, alguns dias, pô, botou aí 5% em um mês e meio. Ou seja, ambas as operações estão corretas para o cara que é longo prazo e para o cara que é curto prazo. Um fica comprado, o outro fica vendido. Beleza? Sem conflito nenhum. Sem conflito nenhum. Estratégias diferentes. Tá? Opa, mexer no cursor do mouse. Vamos aumentar ele? Claro, vamos fazer isso agora. Vamos lá, cursor do mouse. Configurações de exibição. Início. Mouse. Mouse touchpad. É no avançado, né? Com opcionais do mouse. Ponteiro do mouse. Tá aqui. Opções do ponteiro. Eu vi isso no outro dia. Ponteiro. Seleção normal. Espera aí. Pré-definido, invertido, ó, em preto, extra grande. Aplicar. Melhorou? Extra grande em preto. Beleza. Em preto, extra grande. Extra grande, ok. Tá no tamanho maior agora. Acho que vai melhorar para vocês acompanharem. Beleza? Ficou bom agora? Melhorou? Legal. Pô, boa ideia, João. Devia ter feito isso antes. Vou deixar isso como padrão definitivo aqui na minha estação, porque essa é a máquina que eu dou aula diariamente. Então vamos lá. Então, opa, pode que ele some de vez em quando, né? Então os gráficos eles podem ser uma base semanal, uma base diária, uma base de 60 minutos, uma base de 30 minutos, 15, 1 minuto. Podem ser gráficos de tique, que eles vão desenhar a abertura e o negócio, abertura e fechamento máximas e mínimas para um padrão que você vai definir de quantos negócios fecha o candle. Né? Então, posso trabalhar com gráficos de 100 ticks, por exemplo. Cada 100 negócios eu vou desenhar um candle onde eu vou mostrar a abertura, a mínima, a máxima, a abertura, a mínima, a máxima e o fechamento daqueles 100 negócios. Né? São outras técnicas, outros modelos de você fazer o teu gráfico. Tá ok? Para cada perfil, cada estilo de operação. Aqui agora nós temos as escalas do gráfico. Né? Aqui é o gráfico da OGX, né? Escala logarítmica e escala aritmética. Na escala logarítmica, né, você tem o gráfico calculado em valores percentuais. Afinal de contas, a gente não quer ganhar R$10 por ação. A gente quer ganhar, sei lá, 50% numa operação, 20%. R$10 for uma ação de R$100, são 10%. R$10 for uma ação de R$10, são 100%. R$10 for uma ação de R$20, são 50%. Então, o que interessa não é a variação nominal, né? É o percentual.
Então a escala logarítmica mostra isso. Então se a gente pegar aqui a OGX nesse fundinho aqui, vamos supor que ela esteja R$ 10, consolidou aqui em novembro, depois rompeu, nessa brincadeira ela deu 100, 200% de ganho. Para quem gosta de tomar risco, fazer essas operações curtinhas, etc., deu 100, 200% de ganho. Agora você vai na escala aritmética, olha só, ela não saiu do lugar. Na verdade, né, lembrando do plantão médico, ou daquele médico malucão, né? Esqueci o nome dele, aquele doidão que anda de bengala. É, nas cenas hospitalares, dentro dessas minisséries legais, o que é isso aqui que a gente vê? Um ataque cardíaco, né? O cara vem, pá, 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 vai caindo a pressão, dá adrenalina, nada, dá aquele pico, volta a cair a pressão, morreu. Pi, pi, morreu. Sensação inoperável pela escala aritmética. Agora pela escala logarítmica, deu belos trades aqui. Belos trades aqui. Então, em geral, as boas ações acabam não sendo tão relevante a escala logarítmica aritmética. Mas, em geral, eu já deixo configurada a minha ferramenta para escala logarítmica, toda ela em escala logarítmica, para justamente eu ver a variação percentual e aí como isso vai variando ao longo do tempo, né, a ação, ó, gráfico ajustado, né, ela vem lá dos R$ 620 e vê aqui, sei lá, para R$ 10, eu não sei quanto está aqui, né, eu tenho as variações percentuais, os vários pivôs de altas, pivôs de baixa que ela montou para operar. E no nominal não, no aritmético não, na linear também não, né? Que são as maneiras, essa maneira que a gente chama esse gráfico aqui de baixo. Tá ok? Bom, então agora a gente fazendo essa preparação, vamos entrar para valer Dr. House. Isso aí, Marcelo. Dr. House, lembro, esqueci do nome do desgraçado. Agora vamos entrar então na teoria de Down, que é realmente o coração de tudo isso que a gente está vendo, é a razão da gente estar aqui desde ontem às 9 da manhã, aprendendo análise técnica e finanças comportamentais. É ele que desenvolveu, né, todos os conceitos que após a sua morte, os seus seguidores, os seus fundadores, batizaram de teoria de Down. Na verdade, eram conceitos que ele publicava em artigos em jornal esse que foi fundado por ele, o Wall Street Journal, né? Eu tinha uma época que eu assinava o Wall Street Journal e eu lembro que tinha uma determinada página lá que tinha todo dia gráficos Dow Jones, etc. Ou seja, até hoje, né, não sei hoje como é que tá, deve passados mais de 100 anos ainda tinha, acredito que deve ter ainda essa seção. Tinha lá o gráfico do Dow Jones. Ou seja, o Wall Street Journal por si só, fundado pelo Charles Dow, é um reflexo desse trabalho que ele fez no século XIX e que, pelo jeito, foi muito bem sucedido, né? Afinal de contas, estamos falando do jornal financeiro mais importante do planeta Terra, Wall Street Journal, né? E esse outro Dow aqui, né? Esse Dow aqui que vocês estão vendo, Charles Dow, deve ter alguma coisa a ver com Dow Jones, será? Sim, sim. A gente vai ver isso. Eu até não coloquei isso aqui no na apostila, no material, mas eu vou trazer isso para vocês. Já estamos atrasados, a gente já combinou que a gente vai fazer desse treinamento, meu melhor treinamento em termos de conteúdo de análise técnica que eu já fiz. Então, da onde vem o índice Dow Jones? O Charles Dow, ele lá nos século XIX, ele percebia que, claro, as ações tem ações que sobem, tem ações que caem todo dia, também é assim hoje, né? Mas ele percebia que, em geral, no médio e longo prazo, né, apesar de ter dias de alta e dias de queda, quase todas as ações subiam em um determinado momento do mercado e quase todas as ações caíam em um determinado momento do mercado. Né? Não era uma coisa que aleatória que muitas ações subindo e caindo todos os dias. Quando ele descobriu que existia uma tendência do mercado como um todo. E ele precisava mapear isso. Como que ele ia mapear isso?
né, a tendência do mercado. Aí ele criou o índice Dow Jones. Índice Dow Jones. Era o Dow, do Charles Dow, e o sócio dele, o Jones, que esse deve ser o meu do 158º curso, e eu nunca lembro o nome desse lambão chamado Jones, o prenome dele, eu só lembro do sobrenome do Jones, porque realmente os meus olhos, o meu coração é 100% do Charles, tá? Se alguém quiser comentar o nome aí do primeiro nome do Jones e botar aqui no chat, eu agradeço. Eu nunca lembro o nome do bastardo. Então, Charles Dow e Mr. Jones, né? Então eles criaram esse índice Dow Jones, né? Que é o nome da empresa deles, Dow Jones Co., que é a proprietária do Wall Street Journal. Quer dizer, não sei se é mais, né? Já deve ter sido vendido, comprado, sei lá. Mas foco, volto aqui a história. Então ele queria criar um índice para mapear o mercado, ele criou o índice Dow Jones em 1884. E aí vem a história, né, que eu comentei ainda há pouco, né, do crash, né, igualzinho o crash das .com, que foi o crash da nova tecnologia do momento, as ferrovias. Então, o índice Dow Jones que ele criou naquela época, praticamente as principais empresas, né, que movimentavam o mercado na época, por conta da bolha, eram empresas do setor ferroviário, né, vivendo aquela febre, né? E aí teve o crash, logo na sequência dele criar o Dow Jones. Então aí em 1896, 12 anos depois, né, acho que foi quando teve a época do crash, ele criou um outro índice, né, que é o índice atual, que a gente acompanha, que é o Dow Jones Industrial. Industrial. Só que ele aí aproveitou, por questão das ferrovias, etc., e ele criou um outro índice com as sobreviventes do setor ferroviário, que ele chamou de Dow Jones Transportes. Então nós temos o Dow Jones Industrial, que é o que a gente acompanha todo dia, que o William Bonner fala toda noite no Jornal Nacional, que a CBN fala de meia e meia hora no seu programa de rádio, que é o Dow Jones Industrial. Mas tem o Dow Jones Transportes. E daí vem um princípio, que eu não botei aqui, por isso que eu estou falando do índice Dow Jones, não só para falar desse princípio, como também para prestar devida homenagem e importância do Charles Dow e mostrar que a análise técnica é uma coisa muito séria nos Estados Unidos, para mais uma vez questionar quem fala mal da análise técnica pela qual eu sou apaixonado, fala por ignorância, porque não tem todo esse conhecimento da história da análise técnica para saber a importância dela na história americana, no mercado financeiro americano, tá? Vindo das mãos aí do Charles Dow. O cara fala de índice Dow Jones, o cara é economista, é fundamentalista, fala de Dow Jones há 20 anos, 30 anos e não tem a mínima ideia da onde vem a porra do índice Dow Jones, né? Ou seja, ignorância é uma merda. Né? A arrogância de meter pau na coisa que não sabe é foda. Então, o Dow Jones é um índice criado pelo Charles Dow para justamente mapear o mercado e servir de instrumento para confirmar a direção do mercado para fazer as operações dele com ações. Operações dele com ações. Edward Jones, João. Porra, bicho, na boa. Eu vou parar aqui e escrever essa porra, porque eu não quero mais esquecer pagar esse mico como eu pago há 10 anos e não lembrar o nome do Jones. Então vou botar aqui o nome do filho da puta do sócio do Charles é Edward. Beleza? Porra, cara, eu nunca lembro, cara, o nome do cara. Eu sei se eu devo estar ficando gaga, não é possível. Porque toda aula eu peço para alguém procurar no Google enquanto eu estou falando. E na próxima aula, 3 meses depois, 6 meses depois, eu não lembro. Vou salvar aqui, depois eu mando atualizado o PowerPoint para vocês com os estágios do Traders, tá? Pronto, tá aqui. Salvo para a posteridade. Pô, tomara que eu não esqueça mais, né? Bom, se eu esquecer, eu sou cego, né? Que agora tá aqui escrito. Beleza, zoou aqui um pouco o layout, mas segue o baile. Então,
Vamos lá. Ele criou em 1896 o Dow Jones Industrial e criou na sequência um Dow Jones Transportes. Tá? O Dow Jones Industrial, se não me engano, começou com 18 ações e depois passou para 30 e segue até hoje 30 ações. Sendo que, talvez até por questão assim de falta de um Excel ou um estagiário para fazer conta, o Dow Jones é uma média aritmética simples. O que significa isso? Uma ação que vale 10 bilhões, uma empresa que vale 10 bilhões, cai 1%, uma empresa que faz parte do índice Dow Jones cai 1%, e uma empresa que vale 100 bilhões de valor de mercado cai 1%, a queda de 1% em ambas é calculada, tem o mesmo peso no Dow Jones. Ou seja, uma empresa perdeu 100 mil reais de valor de mercado, a outra 100 milhões de reais, 100 milhões de dólares de valor de mercado, enquanto a maior perdeu 1 bilhão de dólares de valor de mercado, e, pô, sumiu 1 bilhão e 100 milhões de valor de mercado, mas os 100 milhões e o 1 bilhão tem peso igual no cálculo Dow Jones, o que eu acho uma incoerência. Por isso que eu gosto tanto de analisar o SP500. Porque está chorando de rir aí, Marcelo? Vão se acostumando comigo, bicho. Se a gente não fizer essas coisas para se divertir, nada tem sentido na vida, né? Tudo tem que ser feito com prazer, com amor e com diversão, senão, né? Tem que ser igual sexo, tem que ser bom. Então, o SP500 que eu gosto tanto, primeiro, como o nome diz, são 500 ações. São 500 ações. E o cálculo é feito um cálculo ponderado por valor de mercado. Então, ele é muito mais representativo em termos econômicos, pela quantidade de empresas. E tem uma outra regrinha, que eu não sei se ainda está valendo, mas que diz que tem que ter, nesses 500 ações, tem que estar representadas 88 empresas da economia americana, de setores da economia americana. Então, eu acho o SP500 muito mais fudido em termos de me tirar me dar informação com relação ao mercado do que o Dow Jones. Mas o Dow Jones é aí badaladíssimo por toda a imprensa, etc. Porque foi o primeiro, né? Marcou, fez história. Com exceção do mercado de futuros, que o SP500 foi o primeiro, mas é outra história para contar para vocês do SP500 futuro e do Dow Jones futuro. Mas vamos lá, vamos ver a questão do princípio que eu não comentei aqui. Vamos para o gráfico então, já que eu não trouxe aqui para vocês. Vamos para o gráfico. Cadê o meu terminal enfoque? Opa, vamos lá, terminal enfoque, que eu fechei de novo. Está aqui. Então vamos lá. Giro global. Puta, eu tinha mexido nisso aqui, não outro dia, esqueci de salvar. Que eu instalei nessa máquina nova esses dias. Vamos botar o DJT, ou seja, já tenho o DJI, vou botar o DJT, ou seja, o Dow Jones Industrial Average, ou seja, a média industrial do Dow Jones, e o Dow Jones Transportes Average. Fechar. Tá? Deixa eu botar um I aqui. Deixa eu tirar de novo as minhas duas médias móveis queridas. Beleza. Então vamos lá, Dow Jones Industrial. Então vamos lá. Trocou, não trocou? Ué, Katsu. Não liguei isso aqui. Perdão, falha minha. Ou seja, tudo que eu fiz no outro dia aqui, eu perdi. Tá ligado aqui, tá ligado aqui. Então, beleza. Então, vamos lá, Dow Jones Transportes. Beleza. Dow Jones Industrial. Beleza. Deixa eu mudar aqui de novo parâmetros. Botar só 500 candles. Tá aqui. Então, aqui estamos com o Dow Jones Industrial e o Dow Jones Transportes. Beleza. Bom, tem um outro princípio da teoria de Dow, que é esse que eu quero falar para vocês, que não tem aqui no slide, na apostila, mas eu vou comentar aqui no gráfico direto, que diz o seguinte: uma média precisa ser confirmada pela outra. Ou seja, o Dow Jones Industrial precisa estar sendo confirmado pelo Transportes. Em geral, a gente hoje faz Dow Jones com SP500. No Brasil, a gente faz IBOV com o IBRX.
Mas, apesar dessas diferenças de metodologia de cálculo, Dow Jones ser 30 empresas, média aritmética, o SP500 ser 500 empresas, média ponderada, né? A gente vê aqui, por exemplo, o Dow Jones Industrial, né? Tá aqui o Dow Jones Industrial e o SP500 é muito parecido. É muito parecido, apesar do Dow Jones Industrial ter rompido o seu topo histórico e ter rompido o seu alvo de Fibonacci, mas, e todo mundo de repente fica excitado com isso, eu olho para isso e falo, puxa, para mim não importa. O SP500 tem que romper o seu alvo de Fibonacci e o SP500 não rompeu ainda a projeção de 100%, pelo contrário, chegou perto e voltou, tá? Então o SP500 para mim é mais importante. Ambos romperam o topo histórico, mas o SP500 não atingiu o alvo projetado ainda, o Dow Jones já. Então, cuidado, segurem suas perucas semana que vem. Mas vamos lá, segue o baile. Mas de qualquer maneira, ambos em termos de tendência são muito parecidos. Opa, o Dow Jones Industrial e o SP500 em termos de tendência, movimentos estão muito parecidos. A única diferença aqui entre eles é realmente Fibonacci, para quem gosta de Fibonacci. Agora vamos entrar então, isso vale para o IBRX, no caso do Brasil, que também tem um método parecido com o do SP500, e o IBOV, que é o único no mundo que tem um método que eu não conheço nenhuma outra bolsa que seja parecida, que ele faz o cálculo numa média ponderada pela negociabilidade de cada ação. Então o Itaú tem peso 10, sei lá, a Petrobras tem peso 3, a Vale tem peso 4, né? E nessa questão de negociabilidade, quase que a Mundial um dia entrou para o índice Bovespa. Né? Nessa questão da negociabilidade, um dia a OGX foi a terceira ação mais negociada do Ibov, então estava em terceiro lugar com um peso enorme no Ibovespa. Então são coisas, apesar eu acho que essa questão da negociabilidade mostra realmente o que o mercado está operando, mas, por exemplo, Petrobras e Vale tem muito menos negócio hoje do que Itaú, mas, porra, elas continuam sendo as líderes em termos de opções, tá? Porque Petrobras e Vale acabam sendo historicamente há muitos anos, né, desde que a Telemar perdeu o brilho, que era número um do Ibovespa, né, a Petrobras e Vale têm liderado o mercado de opções. Mas vamos lá, isso é outro assunto. Já estou saindo demais do tema. Vamos lá. SP500 e Dow Jones Industrial, ano parecidos, e o Brasil, IBRX e Ibov, ano parecidos. Mas vamos lá, o princípio da teoria de Dow que eu quero comentar. Um índice precisa ser confirmado pelo outro, uma média precisa ser confirmada pela outra. Nesse caso, a gente fala do índice industrial e do de transportes. Por quê? Porque foi a metodologia que o Dow Jones criou há mais de 100 anos atrás para validar se realmente o mercado está com força, se um índice está confirmando o outro. E faz todo sentido, né, galera? Para cada produto industrial produzido, seja uma lâmpada pela GE, seja, sei lá, até mesmo um carro pela General Motors, né, passando por uma caixa de sucrilho Kellogg's, um engradado de Ambev não, de Budweiser, né, ou de fraldas Pampers, seja qual for o produto dessas empresas listadas no Dow Jones, esses produtos têm que chegar no ponto de venda. E como é que eles chegam no ponto de venda? São transportados até lá. Seja o supermercado, seja a concessionária, né? Então tem a Jamanta levando o carro, tem a carreta levando os engradados de Budweiser, tem o caminhão levando as fraldas, as televisões, né? As camisinhas Jontex, tudo isso está sendo transportado por um caminhão, por um transporte, por um trem, né? Lá aqui no Brasil não temos rede ferroviária forte como lá nos Estados Unidos, mas todos esses papéis, setor ferroviário, setor de transporte, aviação, etc., estão lá no índice de transportes. Então, o que, que a gente conclui? Se o índice Dow Jones industrial está subindo para cacete, porra, deve ser porque nego está produzindo a rodo e vendendo a rodo. Legal, se está vendendo a rodo, estão comprando. Se estão comprando, o produto tem que chegar no centro de distribuição, nas suas revendas, para os consumidores. E como é que chega lá? Pelos transportes. Bom, então se está produzindo a rodo, está vendendo a rodo, está transportando a rodo. Pô, as empresas de transporte estão ganhando dinheiro pra cacete.
né? Nem que seja transporte de seres humanos que estão ganhando dinheiro pra cacete, porque o mercado está bombando e estão viajando de avião para tudo que é canto. Enfim, a conclusão que a gente chega. O índice de transportes tem que confirmar o índice industrial, né? E aqui a gente vê também, no pivô de alta do transportes, mais uma divergência em relação ao industrial. Ou seja, o industrial rompeu o topo, rompeu o alvo de Fibonacci. O transportes ainda não. Pelo contrário, tá fazendo um padrão de deriva. O SP500, que a gente pode também comparar com o industrial, não rompeu o alvo de Fibonacci ainda. Então, agora, por exemplo, a gente está num cenário clássico dos mercados de possível topo. O transporte está sinalizando isso. Já vem andando de lado há 4 meses. E o Dow Jones subindo igual vaca brava, igual rojão, né? Igual rojão. Então esse é um indicador muito interessante pela teoria de Dow, que acho que, sei lá, eu nunca vi ninguém ensinando isso, falando disso aqui no Brasil, mas faz parte da teoria. Talvez até porque no Brasil talvez não tenha tanta aplicabilidade, né? Como tem lá nos Estados Unidos. Mas eu acho legal fazer uma correlação do Ibov com o BRX, né? Mostrar dois gráficos aqui. Vamos dar uma olhadinha, já que o Rodrigo solicitou isso aqui no chat. Vamos tirar uma dúvida aqui. Vamos botar o Ibov aqui e o IBRX. Nesse caso, o que muda algumas empresas é a metodologia de cálculo, né? Não é. Qual é o código aqui no enfoque? IBRX100. Porra, opa. IBRA. Ih, gente, aqui no enfoque eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui, pesquisar código. Como eu uso isso no Profit Chart. Lá IBRX e IBRX. IBR. Índice de ações, vai, aqui mais fácil. IBRX 100. Nossa, índice de ações mostrou fibra, que doideira. Só um segundinho. Ih, tá zoado aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. Setores, índice de ações. A10 Brasil, índice Dow Jones. Índice de ações. Porra, que zoeira, cara. Vamos lá, IBR. Ah, ele tá pegando o IBR aqui, ó, do Fibria, porra. E cadê o meu IBRX para ver o código? Libra esterlina. Ah, IBRX. Qual é o código? Ah, mas é futuro isso. Brasil, Internacional. IBR. Porra, que sacanagem. Então, beleza. Tá fazendo aqui uma propaganda para terminar o enfoque de graça. Vou fazer para a Nelógica. Não vou perder tempo com isso, não. Então, vamos lá. Tenho aqui o, tenho aqui o IBOV e vou inserir aqui o IBRX. Opa. Vou aqui inserir o IBRX. Vamos lá. IBRX. Ah, era o IBRA mesmo, ó, Índice Brasil e IBRX, XX. IBRX, IBRX 50. Vamos lá. Opa, IBRX, que é o de 100, e o IBRXL, que é o de 50. Então agora eu vou inserir aqui IBOV, inserir máquina nova. Então tem muita coisa ainda que eu não configurei aqui, galera. Perdão aí pela demora. IBRX. Beleza? Ó, IBRX caiu 2,3 e o IBOV caiu 2,39. Então vamos lá, vamos ver o IBOV aqui, gráfico diário. Aqui está o IBOV, gráfico diário. Tá, vou deixar os estudos aqui. Esse está o IBOV, gráfico diário, né? Armando o pivô de baixa, né? Em ombro, cabeça a ombro. Vamos ver o IBRX. Olha, ele trouxe o L também, ó, 2,38 de 50 e 2,31 de 100.
Vamos ver o de 100. Ó, mesma coisa, não mudou nada. É difícil você pegar uma correlação aqui. Por mais que o Ibov, hoje, se não me engano, a carteira teórica de janeiro a abril de 2017 tenha 59 ações e seja média ponderada por negociabilidade, por volume, o IBRX são 100 ações e média ponderada por capitalização. Então tem, mas ó, não tem muita diferença, né, para você fazer essa correlação, como tem no Dow Jones Industrial e no Transportes. Infelizmente, a gente acaba não tendo esse segundo índice para bater, né? A gente acaba fazendo isso de outras maneiras, né? Através de análise setorial, para ver como é que está a força dos setores, né? E aí, por exemplo, o Ibov ainda não confirmou o pivô de baixa. Pô, mas aí a gente vai olhar os setores, vamos setores materiais básicos, né? Que inclui Petrobras, Vale, etc. Ó, não confirmou pivô de baixa ainda. Pô, legal, legal. Pô, vamos ver o setor de financeiro, que tem o Itaú com 10% de peso, tem Bradesco com peso alto também, que agora eu não sei de cor. Porra, financeiro armou pivô de baixa, galera, olha só. Financeiro armou pivô de baixa, o que é ruim, né? Significa que Itaú e Bradesco, né, que tem o maior peso, e outras ações do setor financeiro, armaram um pivô de baixa. Aí você vai na tua análise, no teu estudo, você fala, deixa eu ver então o principal deles, né, o Itaú, como é que tá? Ó, galera, totalmente fora do roteiro, mas eu acho que é legal eu estimular vocês a terem esse raciocínio crítico, esse raciocínio analítico, né? Vocês serem donos do seu programa de domingo, vocês fazerem o seu programa de domingos, né? Enquanto tua esposa está vendo Faustão. Puta, que piada, que comentário machista meu, né? Puta que pariu. Quando uma mulher for assistir esse vídeo, eu tô fudido. Perdão, meninas. Perdão, tenho 50 anos, mas isso não justifica falar uma besteira dessa. Mas enquanto os idiotas estão assistindo Faustão, não são as mulheres, são os cabeças de vento que não tem o que fazer na vida, vocês vão estar analisando os setores da economia, né? Fazendo sua análise setorial para domingo à noite poder ir comer pizza com a família. Ó, YouTube, ó, porra, pivôzão de baixa confirmado, pivôzão de baixa confirmado, né? Vamos ver Bradesco aqui, ó, Bradesco, pô, pivôzão de baixa confirmado. A coisa ficou feia, a coisa ficou feia. E aí outras correlações, né, que a gente pode fazer também. Pô, legal, Ibov. Vamos olhar o Ibov. A Ibov ainda arrumou pivô de baixa, né? Pô, mas quem manda no mercado brasileiro já há alguns anos, né? Quem manda? São os gringos. Gringo pensa em real? Não, ele pensa em dólar para saber quanto ele está ganhando, quanto ele está perdendo. Porque as operações dele, ele converte dólar para real, depois converte real para dólar e bota no bolso. Como é que está a operação dele em dólar de acordo com o ponto que ele entrou e o ponto que está agora? Vamos ver. Vamos dolarizar o gráfico do Ibov. Pô, ainda não perdeu o pivô de baixa. Então ainda há esperanças. Ainda há esperanças. Pô, vamos ver as principais ações brasileiras que estão negociadas na Bolsa Americana. BR20. Puta, armou um pivôzinho de baixa em relação a esse fundo aqui, ó. Agora pode estar fazendo uma bandeira. Ou seja, a gente acaba inevitavelmente encontrando outras correlações para serem feitas, né? Mas de qualquer maneira eu acho uma falha, né, no Brasil não se ter o hábito de ensinar a teoria de Down completa com relação a essa questão de uma média precisa ser confirmada pela outra. No caso, o industrial e o transportes lá fora, aqui tem algum tipo de análise de correlação. Tá? Então a gente pode fazer o IBOV com os principais setores da economia. Né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto de olhar, o setor de dividendos. Ó, o setor de dividendos não perdeu o pivô de baixa. Pelo contrário, a minha expectativa é que, principalmente por conta dos fundos ativos que, para ficarem enquadrados, né, simplesmente eles não seguem o Ibovespa, eles vão comprando e vendendo ações de acordo com as suas estratégias. Né? Pode ser que o Ibovespa caindo forte, o índice das ações que melhor pagam dividendos tem até uma alta aí, porque apesar dele ter caído forte também na sexta, mas num cenário de crash, a tendência é esse aqui se segurar mais. Por quê? No cenário de crash, no cenário de correção, segurar mais. Por quê? Porque os fundos que têm que ficar enquadrados simplesmente não podem zerar a posição e ir para a praia, esperar a tendência de baixa acabar, eles vão mexer na tua carteira e vão priorizar o quê? Empresas que pagam dividendos. Né? Eu tenho um estudo aqui, que eu não sei se está aqui, deixa eu aproveitar que é bem legal também.
Desculpa, galera, vou aproveitar que eu estou falando disso e vou mostrar esse estudo. Eu acho que tem bastante utilidade para vocês, como para abrir a cabeça. Estado de Minas. Documentos. Estado de Minas. Não? Ih, caramba, deixa eu ver aqui. Documentos. Acho que está aqui. Por isso que eu não tenho achado um monte de coisa. Estou procurando o disco errado. Estado de Minas. Achei. Não, Estado de Minas aqui é só o logo. Vamos ver. Ou seja, eu quero mostrar para vocês uma matéria que eu fiz para o Estado de Minas. Não, pivô de baixo e pivô de alto a gente vai ter isso, com certeza, faz parte. Eu fiz uma matéria para o Estado de Minas em 2011, encomendado para o Estado de Minas, que eles pediram para eu fazer um estudo comparando uma carteira de dividendos versus uma carteira de blue chips. E nesse momento que o Estado de Minas me pediu esse estudo, o Ibovespa vinha caindo 25%. E aí eu fiz um estudo de uma carteira com 10 ações, as 10 ações que mais pagam dividendos e as 10 principais blue chips do mercado brasileiro. Nesse caso, a empresa, usei como referência a empresa, a primeira, a 10ª empresa do Ibovespa, tá? Que eram as principais mais líquidas, blue chips. E acabei encontrando o seguinte, bom, não achei aqui a matéria, se eu encontrar daqui a pouco eu mostro para vocês. E eu achei cheguei à seguinte conclusão que até me caiu o queixo, né? Achei bem legal. Às vezes essas coisas que o pessoal me pede para fazer, acabo descobrindo coisas bem interessantes. O Ibov estava caindo, naquele período que eu analisei, estava caindo em 12 meses 25%. As blue chips estavam caindo 34%, caindo muito mais. Ou seja, as mais líquidas são as primeiras que o pessoal desovou, com uma outra exceção, de acordo justamente com o valor, com a qualidade do papel, dividendos, etc. Mas foram os mais desovados, então caíram 34%. Né? E a carteira de dividendos? Estava caindo 3% só. 3% só. Detalhe, sem descontar dividendos. Vamos descontar dividendos? A carteira de blue chips caía 34%, passou a cair 32%. Ou seja, praticamente os dividendos não deram nenhum alívio. Zero alívio. Não achei aqui. Depois eu procuro no Coffee Break. Zero alívio. Pasme, a carteira de dividendos, que estava caindo 3%, enquanto o Ibov caía 25%, com os dividendos ela estava com uma alta de 8% no ano, em 12 meses. 8%. Tudo bem, menos que a Selic, mas porra, é uma puta de uma carteira que você praticamente com dividendos chegou no nível da Selic. Né? E aí, assim que a tendência voltou, ela continuou subindo igual foguete. Então, eu lembro que em janeiro, no carnaval de 2009, foi um carnaval chuvoso, não deu para, pelo menos onde eu estava, em São Carlos, não deu para ir para o Broa, andar de jet, esquiar, etc. O que que eu fiz? Fiquei estudando o mercado. Porra, muitas ações das blue chips que estavam no Bacia das Almas, no fundo do poço, em dezembro, janeiro, fevereiro de 2009, tinha muitas as empresas que mais pagavam dividendos, eu lembro bem, tipo, acho que Eletropaulo, Light, Copel, sei lá, mas Eletropaulo com certeza, Semig, elas estavam rompendo simplesmente topo histórico ou no patamar de antes da queda, de antes da crise, ou seja, não sofreram. Por quê? Porque os gestores não podem simplesmente vender tudo, ir para renda fixa, um fundo de ação, tem que ficar enquadrado, e aí o que ele fez? Comprou ações que pagam dividendos. Então, voltando à questão da correlação, né? Para efeito de analítico para vocês, para formar vocês também, ajudar vocês a montar uma estratégia de pensamento, de racionalização em termos de mercado, para saber assim, o que o mercado está te dizendo. O índice de dividendos pode ser um bom termômetro para justamente no momento que ele começa a andar contrário aos outros, enquanto os outros começam a cair, ele começa a subir, fala, opa, 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 pode estar havendo aqui uma migração de ações, né,
ações blue chips para dividendos, porque o mercado já está antecipando uma correção mais aguda. Então estão se enquadrando, estão ajustando seus portfólios. Tá ok? Então com isso, porra, acho que foi mais de meia hora nesse bate-papo, hein, galera? Espero que vocês tenham curtido, que seja útil. Eu acho bastante interessante, bastante importante ter esse tipo de conhecimento e vocês terem esse tipo de autonomia para se desenvolverem aí ao longo da vida a sua carteira, as suas estratégias, né? Saberem o que estão fazendo. Beleza? Valeu a pena isso? Ou eu exagerei muito na dose dessa vez? Saí muito do roteiro. Pô, obrigado, sensacional. Ganhei um sensacional aqui, galera. Tem mais algum sensacional? Opa, ganhei um top. Ganhei um top. Vale sim, ganhei um vale sim. Outro top, um muito bom. Legal, obrigado, galera. Não é que eu queira confete não, mas a minha esposa hoje, não sei se é porque ela ficou chateada quando eu disse que eu vou dar aula segunda e terça para vocês. Com isso eu vou ficar fora aí do convívio da família por 2 noites a mais. Acho que não, brincadeira. Acho que ela não é por causa disso não, mas ela achou que vocês podem estar muito cansados e de repente até insatisfeitos com essa possibilidade de a gente estender o curso aí por mais 2 dias, tá? Ah, que bom que vocês gostaram. Então segue o baile. A ideia é essa. A ideia é eu quero fazer desse curso o meu melhor curso de análise técnica que eu já fiz e na sequência o próximo melhor do que esse e assim vai seguindo, né? Sempre a gente tentando melhorar. Beleza? Então fica aqui registrado o nome do sócio do Charles, que é Edward. Legal. Ah, com certeza vocês vão chegar, gente, tenho certeza disso. Mas lembrem-se do processo, tá ok? O processo é fundamental para chegar no quinto estágio. Então vamos lá. Então agora eu adiantei um pouco, falei um princípio fora da ordem, que é o princípio de um índice confirma outro, né? Na verdade, é uma média confirma a outra. Então a gente está falando da média, muita já vi isso traduzido como uma média confirma a outra. Aí você pensa, pô, como assim uma média? É que nos escritos de Charles Down tem lá average confirma outro average. O que é average em inglês? Média. Aí ninguém traduz para média aqui. Pô, não é média, é o índice. Average é o Dow Jones Industrial Average versus Dow Jones Transportes Average. Quando ele fala nesse princípio que um average confirma outro, não é média, é índice. Tem gente traduzindo ao pé da letra, tá? Por falta de conhecimento da teoria de Dow. Então vamos lá. Bom, qual o princípio máximo maior da teoria de Dow? Aquele que daria para eu ficar 10 horas aqui com vocês falando, mas obviamente eu não vou fazer isso. Paciência tem limite, né, galera? É o primeiro princípio da teoria de Dow que diz o seguinte, que eu acho que ele é o core da análise técnica, que eu acho que se você não entrar a fundo, só que eu já entrei a fundo o suficiente quando eu fiz a introdução aí sobre análise técnica fundamental, etc., quando eu falei de PL, PVPA, que por isso que a análise técnica funciona tão bem, o primeiro princípio é o seguinte, os preços descontam tudo. Os preços descontam tudo. Ou seja, por que o preço está subindo? Como dizia o Jesse Livermore, não me interessa, vou saber daqui a 3 dias, 3 semanas ou 3 meses. Né? Por que está subindo? Porra, porque estão comprando. É outra resposta plausível? Sim, porque estão comprando, por isso está subindo. Pô, e por que estão comprando? Euforia? Não interessa se é euforia, mas principalmente estão comprando porque acham que vão poder vender um dia mais caro. E por que eles acham isso? Porque provavelmente os resultados vão ser bons. Provavelmente a economia está ajudando aquela empresa. O setor está quente, está bombando. E quem faz isso? Quem analisa isso? Os fundamentalistas, os macroeconomistas. Né? Por que a bolsa começou a subir forte em janeiro, fevereiro do ano passado? Porque o impeachment era favas contadas. E só o fato de tirar aquela maluca da presidência já era suficiente para o mercado ficar em euforia. Falou, porra, estamos no fundo do poço. Pior não fica. Né? Economicamente até ficou. Mas já se sabia que era uma tendência, ia vir ter uma tendência de reversão. Dito e feito, essa semana, depois de 2 anos, a gente criou mais empregos do que demissões. Depois de 2 anos.
A Moody's tirou a nossa perspectiva de negativa para estável. Ainda somos junk bonds, mas pelo menos a perspectiva não é mais negativa, porque ia piorar mais ainda. Agora a perspectiva é estável. Então o mercado se antecipou aí com um ano de antecedência que a gente ia bater no fundo do poço na economia. Mas o mercado já começou a subir há um ano atrás, né? Então o preço desconta tudo. Se antecipa, inclusive, a muitas coisas. Se antecipa, por exemplo, a um balanço positivo, né? Por isso que sobe no boato, cai no fato. Ou você acha que os analistas, os que cobrem as empresas, não estão envolvidos no dia a dia da empresa? Não estou falando envolvidos no estilo Billions do Netflix, não, de pegar insider information. Envolvidos no sentido de acompanhar o setor de perto, saber como é que está a produção, como é que estão os pedidos, como é que estão as vendas, como é que estão as encomendas, né? Os caras fazem toda essa análise. Fazem análise macroeconômica para saber isso. Eu ensino no curso de introdução à análise fundamentalista, que eu também dou, que pelo menos eu dava até 2011, mas nunca mais eu dei. Vamos ver se eu faço em breve um para vocês. Tem toda a parte lá de análise macroeconômica, na análise fundamentalista, que a gente chama de top-down, tem toda a análise macroeconômica para você definir pelo top-down, em termos macroeconômicos, quais são os setores que vão ser mais beneficiados pela situação macroeconômica atual. Ou seja, queda de inflação, talvez queda do petróleo, talvez queda da taxa de juros, não, certamente queda da taxa de juros, diminuição do desemprego, aumento do emprego, né? Queda do dólar, aumento do dólar. Tudo isso, macroeconomicamente, vai ajudar a gente a selecionar os setores para depois fazer, continuando dentro da filosofia top-down de análise fundamentalista, chegar ao ponto de definir qual empresa que tem mais probabilidade de subir naquele setor que você acha que vai ter mais probabilidade de subir, baseado naquele cenário macroeconômico. Isso é análise, resumidamente falando, uma análise top-down fundamentalista. Então, os caras participam de reuniões com o RI, contactam o RI, assinam o RI, os caras leem balanço, os caras fazem toda essa análise. Não é à toa que grandes bancos têm o cara que é responsável por oil and gas, tem o cara que é responsável por varejo, tem o cara que é responsável por construção civil, tem o cara que é responsável por setor financeiro. Por quê? Porque isso dá um puta trabalho, um puta de um trabalho de corno. E a gente? A gente vai na aba deles. Porque no momento que eles fazem todo esse trabalho de corno e falam, é hora de comprar A ou B, oferta e demanda, o preço anda para cima ou para baixo. E aí vem o primeiro princípio da teoria de Down. O preço desconta tudo. Ou seja, tudo que eu preciso saber está ali no preço. Está ali no preço. Beleza? Inclusive insider information. Eu quase, graças a Deus isso não foi adiante, que eu ia entrar numa encrenca danada. Eu quase fui tipo um informante ou sei lá, um colaborador de uma matéria que ia sair na Veja e no Fantástico sobre insider information. Por quê? Porque nós, como grafistas, conseguimos nos antecipar e entrar junto em operações que os insiders estão fazendo sem ter nada de informação privilegiada, zero. Mas a gente sabe quando tem alguma treta para acontecer, alguma coisa vai acontecer, de bom ou de ruim. É óbvio, e eu vou mostrar isso na parte de indicadores, que eles podem estar lá operando na escuridão, só que eles deixam rastros. Ou o preço, eles podem até manter o preço estável, enquanto eles estão desovando ou comprando pra caramba ações sem o preço se mexer. Mas tem o volume, galera. Tá aqui o quinto princípio. O volume deve confirmar a tendência. Independente se confirma ou não a tendência, a análise do volume deixa. O volume
como é que se diz? Não tem como esconder. Não tem como esconder. E o volume, né? No caso, ó, o Rodrigo já sabe, já deve ter assistido meus vídeos, a gente vai falar sobre isso em OBV. O volume, através do OBV, por exemplo, vai me ligar um alerta. Opa, tem alguma coisa acontecendo aí. E de duas uma, ou você ficar de fora ou você vai surfar o movimento, junto com os caras que estão operando com informação privilegiada. Exemplo disso, exemplo que a gente viu ontem, né? Na parte de. Vamos lá, vamos voltar rapidinho. Na parte aqui, ó, diferenças comportamentais. Olha só a CEMIG. Olha só a medida provisória 579, o dia que ela foi anunciada. Né? Já estava em R$ 12 a CEMIG. Mas durante aí 2 semanas, 3 semanas, ela desabou, ela veio de 16 para 12. Caiu 25%, galera. Vai me dizer que não tinha nego sabendo da medida 579, que destruiu o setor elétrico. Tá de sacanagem, né? Aí no dia seguinte, eu lembro que a CEMIG, que eu estava acompanhando, essa que eu acompanhava de perto, o leilão da Uribov abriu, terminou, pode procurar no gráfico histórico lá no intraday, acabou o leilão, acho que era 10h26. 10h26, leilão, teve 26 minutos de leilão de abertura da CEMIG. E abriu com uma queda monumental desabando. Né? Abriu na máxima, com um gap de, sei lá, fechou 12 e pouquinho, abriu 10,60, 10,70, né? Uma baita de uma queda, e caiu pra cacete mais ao longo do dia. Tá? Depois fez aí, nos dias seguintes, o que a gente chama de o pulo do gato morto, The Dead Cat Bounce. Muita gente deve ter comprado achando que ia ganhar dinheiro nesse movimento, que vai fechar o gap, vai fechar o gap. Fechou o gap porra nenhuma, Dead Cat Bounce. Na sequência desabou de novo, foi lá beijar quase os 8,50. Tá, e depois eu não sei se caiu mais, eu acho que ainda caiu mais depois. Então caiu 50% em coisa de alguns meses. Olha os insiders ali metendo venda. Esse aí não precisava nem de volume para entregar a paçoca. Já dava para ver pelo preço. A queda foi tão forte que não tinha como disfarçar e não tinha como mexer, operar o mercado para manter o preço estável e zerar tudo. Foi caindo, foi caindo, foi caindo. Beleza? Dias antes da medida provisória 579 ser anunciada. Tá ok? Graças a Deus eu fiquei de fora dessa encrenca. Então segue o baile. Então, ó, o primeiro princípio, os preços descontam tudo. Vírgula, eu não botei aqui, vírgula, que pode ofender os mais religiosos. Mas existe aqui uma vírgula que diz o seguinte: os preços descontam tudo, vírgula, exceto atos de Deus. O que significa atos de Deus? Tudo que é imponderável que não está no preço. Por exemplo, a CEMIG, aquela queda não foi o preço descontou tudo, não tinha nenhum ato de Deus ali, tinha ato do capeta, né? Da anta, da jumenta que acabou com o nosso setor elétrico. Então não tem nada de atos de Deus. O que é atos de Deus? Por exemplo, o atentado do 11 de setembro. Apesar de ali também ser meio que ato do demônio, né? Mas o ato de Deus que a gente fala é no sentido da gente não ter como antecipar isso. Apesar de ter teorias da conspiração aí, que os árabes já estavam vendidos em companhias aéreas, etc, bababá. Até inspirou lá Cassino Royale do 007, enfim. Pelo menos o filme novo, né? O primeiro filme não tenho a mínima ideia. O primeiro livro não tenho a mínima ideia. Mas, enfim. O fato é, um terremoto em Tóquio, que acabou acontecendo, que acabou provocando o desastre de Fukushima. Aquilo já era favas contadas, né, que ia acontecer, porque esse terremoto acontece a cada 100 em 100 anos, por exemplo. Então Tóquio não foi destruída, porque os prédios foram preparados depois do último terremoto para resistir a abalos sísmicos, né? Mas também o terremoto não atingiu Tóquio, atingiu mais o norte e deu aquele problema com Fukushima. Isso é um ato de Deus. Imagina, por exemplo, um mega hiper blaster fucker terremoto que derruba o prédio que substituiu o World Trade Center, que deixa a bolsa americana fechada por uma semana, como foi na época dos 11 de setembro. Um ato de Deus, né? Um terremoto, um asteroide,
uma catástrofe, né? Por exemplo, sei lá, o ato de Deus, né, a gente pensa que normalmente são coisas boas, né? Mas às vezes, por exemplo, se aquele maluco da Coreia do Norte joga um míssil agora em Tóquio enquanto a gente está falando, um míssil nuclear, e começa a Terceira Guerra Mundial, né? Isso não é ato de Deus, é ato do demônio. Mas, porra, aquele panaca daquele gorducho é filho de Deus, né? Então Deus, de certa maneira, tem culpa no cartório, né? Então, ato de Deus é tudo isso. Brincadeiras à parte, com todo respeito ao Todo-Poderoso, brincadeiras à parte, ato de Deus é tudo que não está no preço, que a gente não tem a mínima ideia, que pode acontecer do nada. Do nada. Tipo, sei lá, o Trump escorregar no sabonete hoje, bater a cabeça e morrer. Pô, isso vai causar um impacto fodido na economia. Talvez é um impacto positivo, né? Negativo acho que não vai ser. Sei lá, vai ser mega negativo, porque o mercado adorou depois que ele foi eleito, né? Surpreendeu todo mundo aquele movimento da bolsa. Então, ato de Deus é isso, não está no preço. Não está no preço. Bom, segundo princípio da teoria de Dow, os movimentos dos preços seguem uma tendência. Ou seja, aquilo que eu falei, né? É tendência de alta, de baixa ou de lado. Só tem três possíveis, então você fica com 33% de acerto e realmente não faz sentido porque só 10% sobrevivem. Se a gente tem 33% de probabilidade de estar sempre certo. Realmente aquela questão de comer feito passarinho e defecar feito elefante. Mesmo quando a gente está certo, a gente ganha pouco, né? Terceiro, a gente vai ver cada um desses com calma, tá? Então, tendência de alta, de baixa e de lado. Só o primeiro princípio que eu já explorei ele ao máximo aqui. O terceiro princípio, também a gente vai ver com calma. O mercado tem três tendências: primária, secundária e terciária. Vamos ver isso também com calma. Quarto princípio: as tendências primárias têm três fases: uma consolidação ou distribuição, uma alta sensível ou queda sensível, depois a euforia ou o pânico. São as três fases. Quinto princípio: o volume deve confirmar a tendência. Eu acho isso talvez depois do primeiro o mais importante e também muito pouco explorado aqui no Brasil em termos acadêmicos. E também em termos até operacionais. Eu acho fundamental analisar o volume e a gente analisa o volume todo dia quando está operando. O tempo todo o volume está sendo analisado junto com o preço. Sexto princípio. A tendência, esse aqui é o óbvio lulante, né? Mas é aquela pedrinha que ninguém dá bola e é nela que a gente tropeça e quebra o pescoço, né? Uma tendência é válida até ela ser revertida. Por isso que eu falo que o lado fundamental da análise técnica, como esse princípio, é mandatório que vocês dominem, que vocês respeitem, para não virarem caçadores de topos e fundos e quebrarem, como a gente vê isso acontecendo diariamente aí nas grandes corretoras de pessoas físicas, né? Os dias que mais tem gente quebrando é o dia que a bolsa sobe 1000 pontos. É o dia que mais gente quebra. É o dia que você vai lá no Times and Trades e você descobre lá que a bolsa subiu 1000 pontos e o preço médio da corretora, que quase que exclusivamente só tem trader pessoa física, o preço médio deles é vendido 800 pontos abaixo do ponto que está o mercado. Aí você fala, caraca, como é que pode? 800 pontos abaixo é o preço médio da galera e na ponta vendedora? Quer dizer, para zerar isso, eles têm que tomar um prejuízo na média de 800 pontos no final do dia, né? Ou seja, a maioria já quebrou nesse meio termo, né? Nesse meio tempo. Então, isso é pela ignorância, o desconhecimento, ignorância no sentido de não observância desse importante princípio. Uma tendência é válida até ela ser revertida. E quando uma tendência de baixa é revertida? Quando faz o pivô de alta. Quando uma tendência de alta é revertida? Quando arma o pivô de baixa. Vai ser uma reversão permanente? Não, pode ser somente uma correção. Mas a gente tem que saber se posicionar, saber se comportar ou saber aproveitar esse movimento para ganhar dinheiro. Tá? A gente vai ver isso mais para frente, que são pivôs de alta e de baixa. Tá. Bom, isso é a teoria de Down, que a gente vai ver cada um desses princípios com calma. E quais são os instrumentos da análise técnica, além da teoria de Down? Suportes e resistências, linhas de tendência, candlesticks, que é a análise técnica oriental que chegou no ocidente nos anos 90, Fibonacci, que eu gosto pra cacete, que não está aqui, Fibonacci, Elliott, e indicadores. Tudo isso compõe a análise técnica, os instrumentos da análise técnica. Tá ok? Bom, galera,
são 15 para as 11. 15 para as 11, só se for no Acre. São 15 para 1 da tarde. Que horas a gente faz o almoço? Só para me programar aqui para a gente continuar. Continuar os slides ou não, interromper agora, ou fazer mais meia hora, mais uma hora. Que horas vocês querem almoçar? Hoje é domingo, né? Imagino que vocês queiram almoçar com a família de vocês. Hoje eu queria propor até um almoço de 2 horas para vocês, já que a gente não está preocupado, não está querendo correr com nada aqui. Estamos querendo aproveitar ao máximo essa nossa convivência, esse nosso espaço. De repente a gente faz um almoço mais tranquilo porque é domingo. Quanto tempo? Que horas a gente almoça, pessoal? Você que está assistindo esse vídeo gravado, aproveite e vá até a despensa pegar um pacote de bolacha. Bolacha só se tu for paulista. É biscoito, meu irmão. 13h30? Ah, minha esposa fez isso ontem. Só se ela for de novo hoje, João. Mas ontem ela levou todo mundo pro cinema. Ó, o Thiago quer parar logo. Bruno 13h30, o Henrique 13 horas, Gustavo 13h30, Thiago 13 horas, 13h30, 13 horas. Pô, tá na dúvida aí, 13h30 e 13 horas, hein? Então, vamos fazer às 13h15? E aí a gente volta às 15 horas, 1h45 de almoço? Né? Vamos fazer isso então? Para atender o grupo das 13 horas. Das 13h30 a gente para às 13h15, temos mais 30 minutos, paramos às 13h15 e voltamos às 15 horas. 1h45 de almoço. Beleza? Média. Eu sou fã das médias, vocês já perceberam, né? Então vamos na média. Segue o baile, galera. Vamos aproveitar então esses 30 minutos. Vamos ver se eu termino a teoria de Down aqui. Então, vamos lá. O preço pode trabalhar em 3 movimentos distintos. Tendência de alta, tendência de baixa e acumulação, ou distribuição, ou consolidação, ou lateral. São os apelidos dela. Tá? E o que é uma tendência de alta? Bom, vou pedir para vocês escreverem no chat, tá? Vou fazer o que eu faço em sala de aula presencial. Nessa hora, baixo o espírito da minha tia Teteia, que me dava aula de alfabetização quando eu tinha 6 anos, e eu vou tratar vocês igual a tia Teteia me tratava, tá? Então, só que ao invés de vocês repetirem em voz alta, e eu faço meus alunos lá na bolsa repetirem em voz alta, não importa se eles têm 30, 40, 50, 60, 70 anos, eu vou pedir para vocês escreverem aqui no chat, para gravar esta porra na cabeça de vocês. Né? O ideal seria vocês segunda-feira procurarem um tatuador de confiança e tatuarem no braço, para não esquecer mais. Porra, o que é uma tendência de alta? Topos e fundos cada vez mais altos. Topos e fundos ascendentes. Então, o que é uma tendência de alta? Escrevam aí no chat. Topos e fundos ascendentes. O que significa topos e fundos ascendentes? Vamos lá. Esse topo aqui é mais alto que esse topo aqui. Esse fundo aqui é mais alto que este fundo aqui. Então, a gente tem aqui uma tendência de alta. Então, o que é a porra da tendência de alta? Topos e fundos ascendentes. Porra, André, por que você está sendo assim tão grosso com a gente? Por que você está com tanta raiva no coração? Porra, porque eu não aguento mais ver vocês quebrarem, porque estão vendendo em tendência de alta. Estão procurando o topo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É válido operar reversão? Claro que é, eu faço isso, porra. Mas tem técnica para isso, tem que saber fazer. Quer pegar a faca caindo? Pô, pega pelo cabo. Senão vai ficar sem os dedos. Pô, para isso eu uso Fibonacci. Para isso eu uso contexto. Para isso eu uso volume. Para isso eu uso indicador para me mostrar divergência. Para mostrar que o mercado está exaurido. Para isso eu uso o Elliott para mapear um mercado, para saber se eu estou na onda 5, na 3 ou na 1. Para isso eu uso tudo que eu aprendi. Não é simplesmente no meio do nada falar, porra, acho que já subiu muito, vou vender. Porra, não pode fazer isso. Então eu nunca mais eu quero receber gráfico de ninguém por e-mail, não vou nem olhar, do tipo, o gráfico está fazendo topos e fundos e o puto está vendido e perguntando o que eu faço, onde eu boto stop. Não quero saber, não vou falar nada. Não vou dizer. Se vira. Porque ainda posso dar o azar de falar, meu irmão, já era para ter estopado, tá caindo, porra, estopa agora.
e aquela porra bate num fibo e começa a subir, o cara ainda fica puto comigo. Então, cara, não é para comprar quando está fazendo topos e fundos descendentes. É para operar vendido. Mas aí vem toda a técnica, toda a análise técnica para saber se dá para vender ainda ou não. Por isso que a melhor venda é quando faz o pivô de baixa, depois de uma tendência de alta, seja no gráfico de 5 minutos ou no gráfico diário. Por isso que a melhor compra é quando faz um pivô de alta depois de uma tendência de baixa, seja no gráfico de 5 minutos, no gráfico diário. Deixa eu só repetir, porque eu não sei se eu falei certo na primeira vez. Às vezes eu ouço a gravação, às vezes percebo que eu troquei as coisas. O melhor ponto de venda é quando faz um pivô de baixa depois de uma tendência de alta, ou seja, depois de vir fazendo topos e fundos ascendentes, faz um topo e um fundo descendente. Opa, começou a tendência de baixa, ou pelo menos começou uma correção. A gente vai ver o pivô com calma. Mas o pivô de alta, o que é um pivô de alta? Só para antecipar, vamos lá. Aproveitar aqui, mesmo que... Vamos lá, o que é um pivô de alta? O que é um pivô de alta? Vamos lá. Mercado está desabando, caindo. Topos e fundos descendentes. O que é isso? Tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. De repente ele faz isso e faz isso. O que é isso? Porra nenhuma. É um topo descendente. Não é nada ainda. Continua em tendência de baixa. Não mudou nada, né? Este topinho aqui continua sendo mais baixo que esse. Beleza? E de repente ele cai e faz isso. Opa, 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 opa. Eu adoro esse opa, opa, opa do Freitas do Zorra Total, porque ele foi meu veterano na Marinha, galera. Gente finíssima desde aquela época. Mas ninguém imaginava que ele ia ser esse humorista da Globo sensacional. Eu não lembro o nome dele, só lembro o nome de guerra dele, que é Freitas. Primeiro nome eu não lembro. Mas segue o baile. Um pouquinho da história do ogro, que foi da Marinha Mercante, o vaposeiro, como a gente se autodenominava, né? Então, eu tenho um topo mais baixo. Beleza, não é nada, continua em tendência de baixa. Porém, agora, o que o mercado fez? Opa, 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 e dá-lhe Freitas. Opa, opa, opa. Ele fez um fundo mais alto. Porra, vou comprar. Aí que tá. Se você conhece Fibonacci, de repente fez um estudo aqui e descobriu que aqui é uma retração de 61,8, e você também manja de candlesticks e viu que isso aqui é um martelo, e de repente você olhou o volume e entrou volume pra cacete, beleza, compra e mete stop aqui no fundo. E seja feliz. Mas, pela teoria de Down clássica, né, imaginando que você não conhece candlesticks, está usando gráfico de barra, né, ou está fazendo a prova do CNPI, que horas você vai comprar? Quando fizer um pivô de alta. E que horas faz o pivô de alta? Quando ele tiver um topo ascendente, porque o fundo ele já tem. E aí eu passo a ter topos e fundos ascendentes. Se vai ser uma alta de 100%, de 10% ou de 1%, eu não tenho a mínima puta ideia. Tá? Mas olha só, isso aqui é o topo. Que horas eu sei que eu vou ter um topo mais alto? Quando o preço superar esse topo. Superou esse topo, aqui é compra. Por quê? Pivô de alta. Ou seja, o próximo topo, seja aqui, ou seja aqui, ou seja lá na casa do cacete, não importa. O próximo topo, seja onde ele for, ele é mais alto que o topo anterior. O próximo topo, ele é mais alto que o topo anterior. E aí o que eu vou ter? Topos ascendentes e fundos ascendentes. O que são topos e fundos ascendentes? A porra da tendência de alta. É nessa hora que a gente entra. É nessa... Nelson Freitas, isso aí, Hélio. Nelson Freitas, gente finíssima. Se porventura você estiver vendo essa gravação, Freitas, pô, eu sou um machado. Não sei se vocês vão lembrar de mim. Eu traficava revista de mulher pelada na escola. E peguei cadeia, ou bailéu, como a gente diz na gíria, quando um veterano botou a boca no trombone porque ele não tinha grana para comprar a Playboy do mês com 100% de ágio, obviamente, era um negócio que eu fazia.
Ele não tinha grana e ele contou pro capitão esse meu negócio paralelo dentro da marinha. E aí eu peguei bailéu. Eu acho que você vai lembrar dessa história, Freitas. Vamos lá, segue o baile. Tô falando que eu sou empreendedor desde que eu era moleque. É, Então eu tenho uma tendência de alta. Então a gente, como trader, a gente vai procurar esses movimentos. Inclusive no day trade. Inclusive no day trade. Eu posso tentar ficar adivinhando topo e fundo no gráfico de day trade? Eu posso fazer isso? Posso. Posso. O mercado vem caindo. Eu posso, ó, depois de fazer esses vários fundos, eu posso comprar aqui no fundo? Posso. Mas não é muito mais gostoso comprar aqui quando rompe a tendência? Aí eu projeto FIBO e dá como alvo aqui, e eu entro aqui já sabendo que eu entrei numa tendência de alta e ele vai embora? Porque muitas vezes eu compro aqui no fundo, porque, pô, tem contexto, né? Ela quantas vezes testou, não sei o quê. Aí ele sobe, vem aqui e me estopa. Me estopa e depois vai embora e eu estou estopado. Então, pegar a tendência, eu acabo saindo da parte da consolidação que o mercado está brigando. Ou está brigando ou está usando robôs para comprar o máximo porque ele sabe que a tendência do dia é de alta, eles já estão se entupindo de ações ou estão fazendo pescaria com seus robôs, comprando ação, vendendo índice, enfim. Tem um monte de estratégia acontecendo pelos grandes players, né? Ou apostas, insider information, estão querendo se antecipar ao payroll, sei lá, o raio que o parta, e eu posso tomar um stop nessa zona de turbulência. Agora, o pivô de alta foi armado e foi embora e entrou volume, cara, é só alegria, é só alegria. É o trade mais fácil do mundo, é tirar chupeta de criança. Não é infantil fazer isso, não. É inteligente fazer isso. Infantil é ficar comprado em tendência de baixa e ficar vendido em tendência de alta. Isso sim. Isso é infantil. Isso é burrice. Tá ok? Então vamos lá, tia Teteia. Vamos repetir, meninos e meninas, né? Tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Tendência de lado, acumulação, distribuição, indefinição, lateral. Porra, qualquer coisa que não seja topos e fundos ascendentes ou descendentes. Pronto. Não necessariamente vai ser tão bonitinho assim, igual a ferragem lá da linha vermelha na Vida Brasil, no Rio de Janeiro. Não necessariamente vai ser assim, esse zigue-zague bonitinho, igual está no slide. Pode ser um triângulo simétrico, pode ser um triângulo descendente, um triângulo ascendente, pode ser uma cunha, pode ser um retângulo. Ou seja, as figuras da análise técnica que a gente tanto usa para operar são essas figuras laterais, que a gente vai esperar elas serem rompidas para entrar. Seja uma figura de reversão, seja uma figura de continuação. Mas dentro da figura, bunda na parede e a gente espera sair desse movimento para fazer a nossa operaçãozinha com toda tranquilidade, ouvindo rock and roll, tomando cerveja, beleza? Com paciência e disciplina. Tranquilo? É assim que funciona esse negócio para ganhar dinheiro. Tendência de alta a gente opera comprado, tendência de baixa a gente opera vendido. Vamos comprar todo o rompimento de topo? Claro que não. Mas aí, o primeiro pivô de alta a gente vai entrar. O primeiro pivô de baixa a gente vai entrar. Talvez a gente possa entrar no segundo, talvez a gente possa entrar no terceiro. Mas aí vem Fibonacci, vem Elliott e vem as resistências que estão acima do gráfico, né, que ficaram para cima durante a tendência de baixa e que a tendência de alta está se aproximando delas, para a gente ver se dá para comprar ainda ou não. E isso a gente vai aprender a fazer. Isso aí, baixas são topos e fundos descendentes. Alta, topos e fundos ascendentes. Tá ok? Depende, Bruno. Se eu tenho uma consolidação, um retângulo de 500 pontos no índice, no day trade, por exemplo, eu posso fazer isso. Se eu tenho a Ambev, por exemplo, oscilando entre 20 e 16 reais durante 4 anos, 3 anos, eu posso fazer isso. Por exemplo, lá em priscas eras, entre 2002 e 2004, a Belgo Mineira, Belg 4, né, que foi comprada pela ArcelorMittal, a Belgo Mineira, ela oscilava entre R$ 1.000 e R$ 1.400, que era o valor da ação. Ela não era vendida em lotes de 100, ela era vendida em lotes de uma ação. Era uma ação. Uma ação ou 10 ações, agora não lembro. Né? 14 mil reais seria, ou 10 mil reais. Realmente não lembro. A Belgo Mineira, ela ficou, nesse período que eu operava, né, ela ficou oscilando entre 1.000 e 1.400. Batia no 1.400, caía para 1.000. Batia no 1.000, subia para 1.400. Era um reloginho. A Telemar, que foi a que me quebrou,
Ela passou anos oscilando entre 30 e 40, 30 e 40, 30 e 40. Por isso que eu me fudi, porque bateu no 30, a mão pivôzinho no intraday, soquei a pica na Telemar e tomei a pica de volta atrás. Né? Porque eu achei que ela ia porrar e ela porrou na minha cara. Né? Me quebrou, porque a volatilidade do dia me quebrou. Então, dá para operar com oscilações? Claro que sim. Mas o que é mais fácil? O que é mais fácil ao invés de tentar adivinhar fundo e topo? Adivinhar fundo e topo exige acuracidade, exige disciplina, exige um bom conhecimento de análise técnica de contexto. Exige que você pare de olhar a folha e passe a olhar também a árvore. Ou talvez, mais importante, continuando na analogia, olhar a floresta inteira, para escolher as horas boas para fazer essa aposta. Né? Foi aquilo que eu falei ontem. Um day trader não precisa operar todo dia. Aquele professor que me convidava para dar aula em Tapetininga, day trader, opera uma, duas vezes por mês. Então, day trader abre a operação no mesmo dia e fecha no mesmo dia. Então, ele operava índice e dólar em situações de contexto de gráfico diário, que ele sabia que o movimento ia ser explosivo, coisa de 2%. Então, imagina, 2% no dólar, né? Pegar 50 pontos em linha reta, né? Sem fazer topos e fundos, só subindo ou só caindo. É um dia por mês você precisa para ganhar dinheiro. Tiago, eu quebrei em meio dia. Tudo bem, eu já vinha destruindo meu capital ao longo de meses fazendo cagada, com opções, perdendo 40 mil hoje, ganhando 20 mil no dia seguinte, depois perdendo 40, depois ganhando 30, depois perdendo 30, depois ganhando 15. Ou seja, ganhava pouco, perdia muito, né? Até que eu fui fazer a jogada decisiva, né? De botar tudo, e aí perdi tudo que eu tinha sobrado, né? Ou seja, ao longo de alguns meses eu perdi 700 pau, mas nessa jogada decisiva eu perdi tipo os 200 mil restantes que eu tinha. Em uma manhã. Cheguei em casa depois do almoço. Eu estava operando num escritório. Cheguei depois do almoço em casa. Obviamente sem fome nenhuma, vocês podem imaginar, né? E fiquei assim sem fome por vários dias. Ontem ela estava até contando aqui para esse meu amigo que veio me visitar. Ela estava contando isso ontem, na hora que a gente estava tomando uma cerveja, comendo pizza depois do curso. Ela estava contando essa história, né? Que eu cheguei, né? Ela, ela conta rindo isso hoje, né? Mas, né, Fernando? Que eu cheguei, ela abriu a porta. Oi, amor. Oi, por quê, caralho? Não, você não queria estar, cara. Ela barriguda, cara, de 7 meses, você não queria estar, cara. É a situação mais vergonhosa e escrota que eu já passei na vida, né? É a coisa mais terrível. Falar pra tua esposa grávida que você já estava sem plano de saúde e de repente a grana que você não tem mais para pagar o médico privado que você estava pagando e nem pagar o plano assim, o pacote de São Luís e Einstein que eu estava negociando para contratar só para o parto, visto que eu não tinha plano de saúde mais. Então, foi terrível, foi terrível. E saber que também dentro de 2 meses você não tinha mais dinheiro para pagar aluguel e ia ser despejado. É a coisa mais horrorosa que você pode imaginar. Vocês não têm noção, né? Mas ela foi uma puta de uma esposa, né? Sensacional. Porra, não tenho o que falar. Tanto é que daqui a exatos 10 dias eu faço, 12 dias, eu faço 15 anos de casado com essa mulher. Né? E eu vou fazer mais 15, depois mais 15, se Deus quiser fazer 50, se não morrer antes. Era o seu primeiro filho? Meu primeiro filho, graças a Deus. E já estou no terceiro, e esse primeiro é o mais marrento de todos. E pasmem, ele não abriu, não deu um pio no parto. Normalmente o bebê chora, né? Ele não abriu um pio. Infelizmente, como foi hospital público, eu não consegui filmar. Não consegui nem participar, infelizmente, como eu fiz os outros dois. Só que a gente conseguiu que ele fosse filmado lá dentro, né? Eu consegui uma grana para pagar um cara para filmar. E o que acontece? Ele nasce e quase dá um tapa na cara do médico, quase morde o médico, sem ter dente ainda, porque nasceu marrento, nasceu com raiva, nasceu puto da vida comigo, puto da vida comigo.
porque enquanto nos primeiros 7 meses, enquanto ela fazia ultrassom 3D, uma máquina de 3 milhões de dólares do consultório mais nababesco de São Paulo, enquanto eu tinha grana, o pré-natal nos últimos 2 meses, infelizmente, o médico para saber se estava ele bem, ele botava um microfonezinho RCE, né, conectado num alto-falantezinho, né, encostava na barriga da minha esposa e apertava uma buzina de vender pamonha, para ver se fazia algum barulho diferente, né? Mas nem precisava da porra do microfone, né? A barriga dela estava lisinha, quando eu apertava a buzina de pamonha, se aparecia um ovo assim, que devia ser o meu filho dando um chute, acordando assustado dentro da barriga dela. Por quê? Não tinha grana para ultrassom 3D mais, né? Fazer o quê? Fiz merda. Fiz merda. Então, essa experiência que eu estou repartindo com vocês, tomo a liberdade de tomar um pouquinho mais do tempo de vocês, é para quando vocês apertarem o botão, fizerem aquela grande tacada da vida de vocês, né? Lembrarem disso, dessa história, que eu quis dar a grande tacada e eu podia ter matado meu primeiro filho. Porque ali onde ele estava não tinha UTI neonatal, não tinha neurocirurgião, não tinha um monte de coisas. Graças a Deus, correu tudo bem e a Santa Casa de Misericórdia lá de São Carlos é excelente. Não se compara à Santa Casa de São Paulo, Souza Aguiar, hospitais públicos que a gente conhece por aí, né? Mas também, porra, o sonho de ter um filho no Einstein, etc., ficou, né, com toda a segurança, todo o atendimento, conforto para minha esposa e para ele, ficou para o segundo e para o terceiro, né? Graças a Deus, a segunda filha, né, eu peguei a melhor suíte do São Luís na época, porque o médico indicou o São Luís ao invés do Einstein, mas são dois top, né? O São Luís é que cuida dos pilotos de Fórmula 1. E eu peguei uma suíte com sala, com antessala, com frigobar, com bebida, com cama de casal, cama não é sofazinho não, é cama para acompanhante, com mesa, salinha de reunião. Fiz a melhor, melhor atendimento para minha esposa, mas o primeiro, infelizmente, eu tava na merda, né? É ótimo contar essas histórias, mas hoje eu conto na boa, conto rindo, brincando. Mas eu durante muitos anos eu dei aula e contava essa história chorando, galera. Agora eu tô só arrepiado. O Fernando pode confirmar, eu tô só arrepiado. Mas eu dava essa história, eu contava essa história chorando muitas vezes. Chorando. Porque era muito doído lembrar disso tudo. E isso, ó, tô arrepiado pra caralho. E isso eu vou lembrar pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida. Ó, bom saber, Hélio, que escolhi uma boa maternidade. São Luís é uma das melhores, realmente. E foi sensacional. Então, eu acho que é isso. A vida da gente é topos e fundos, né? Mas que sejam topos e fundos ascendentes, que não sejam descendentes. Que eu espero com essa pequena história, né, real da minha vida, e não só inspirá-los, mas também alertá-los que uma única boleta, pode destruir a vida de vocês. Uma única boleta pode destruir o casamento de vocês. Uma única boleta pode mudar toda a sua história, para o bem e para o mal. E eu acho que a análise técnica não se presta para isso. Não é uma ferramenta de destruição em massa. Nem opções, nem mercados futuros. Foram criados, inclusive, como ferramentas de proteção. Mercados futuros, né, índice, foi criado como uma ferramenta de hedge. Dólar futuro, ferramenta de hedge. Opções, ferramenta de proteção. Mas também podem ser usadas como uma alavancagem. E com uma alavancagem, podem fazer você do dia para a noite um cara milionário ou um cara que vai morar debaixo da ponte. Um cara humilhado que vai ter que pedir guarita na casa do seu sogro, né? Eu sempre falo para minha esposa, né? Não está livre eu quebrar novamente um dia. O Jesse Livermore quebrou 6. Por isso que eu tenho a preocupação de ter um business plan, um segundo plano na vida. Porque quem garante que eu não vou acordar um dia despirocado e fazer merda? Quem garante que um dia, sei lá, eu duvido, eu boto a minha mão no fogo. A minha esposa conhece o Ricardão, eu fico descobrindo e fico louco e falo, vou ganhar 1 milhão, 2 milhões hoje, essa semana, para passar de Ferrari e mostrar para ela, né, e passar com
gostosa da Playboy do mês na carona, sei lá. E aí fazendo isso eu perco tudo. Não consigo nem pagar a pensão. Bicho, é assim que funciona a vida real. Por isso que eu quero ter um plano B. Por isso que todos vocês têm que ter um plano B. Jesse Livermore, o maior trader da história, quebrou 6 vezes. Quem garante que eu vou ficar no estágio 5 para sempre? Quem garante que eu não vou estar no estágio 1 daqui amanhã, quando eu acordar? Fazendo um monte de merda. Quem garante? Correto? Então, é, quando forem apertar a boleta, pensem se vocês estão realmente conscientes daquela operação, se as regras estão sendo seguidas, se o seu trade system está sendo obedecido, porque e se o teu manejo de risco é fundamental, está dentro do que você pode perder. Não, nunca deixem isso de lado. Isso é muito mais importante que a execução da ordem. E em última instância, na dúvida, não operem. Na dúvida, não operem, fiquem de fora. É melhor perder uma oportunidade porque vocês estão em dúvida do que perder dinheiro. E se a oportunidade realmente se confirmar, de noite analisa por que eu não entrei, por que eu hesitei. Se foi medo, tem alguma coisa errada. Se hesitou porque o teu trade system não estava legal, você não fez nada de errado. Seu trade system não autorizou, acabou. É regra. Draconiana, como a gente viu ontem. Mas se foi medo, não. Aí você tem que entender porque você está com medo. E tem que trabalhar esse medo. E entender. Talvez reduzir o lote, operar menos. Mas jamais quebrar suas regras. Beleza? Não, meu plano B, Thiago, é exatamente essa sala que eu tenho. Que começou como uma coisa, uma realização profissional, pessoal, de dar coach, de dar aula, de ver as pessoas ganhando, de ver as pessoas sobrevivendo. Na época eu não tinha plano B ainda. E de repente, hoje, eu vejo pelo sucesso que essa sala está alcançando, que meu plano B pode um dia me render R$ 1 milhão por mês. E eu gosto de dizer isso para todo mundo. Porque o dia que eu tiver 1.000 traders profissionais no estágio 5º operando comigo, eu faço R$ 1 milhão por mês com esse time. Então está dentro do mercado. O mercado é minha vida. Vai ser até o meu último dia. Beleza? Mas eu preciso formar esse time de feras, todos no 5º estágio. Aí todo mundo vai ganhar dinheiro pra caralho, e esse meu projeto vai me render R$ 1 milhão por mês. Não, vocês vão estar. Amanhã vocês estão na sala comigo, e amanhã vocês começam esse trabalho rumo aos 10%, rumo ao 5º estágio. Pode ser, eu não gosto muito, João. Eu não gosto muito, dependendo do tipo de FI, por conta de vacância, etc. Uma coisa que eu fiz bastante de plano B, que eu voltei a fazer agora, mas eu mudei a ação. Todo mundo sempre pergunta por que só toma Stella, né? Eu tenho um vídeo aí que o cara trouxe umas cervejas importadas, eu falei, não, tomar Stella. Por quê? Porque todo dia eu pegava 20% do meu lucro e comprava de Ambev, era a minha aposentadoria, né? Hoje eu já prefiro fazer isso com outras ações mais diversificadas e eu comecei com Bradesco, tá? Então, esse é um plano C, né? Porque vai demorar para eu ter uma carteira de ações que me pague dividendos para eu ficar na praia o dia inteiro, entendeu? Né? Bicho, eu tava contando ontem pro Fernando aqui, é que a galera não conhece, a galera tava comentando, bom, já tá quase 11h15, depois eu continuo o próximo slide depois do almoço. Eu tava comentando pra galera aqui de um trader, né, chamado Pedrinho, é, que na verdade eu fui apresentado a ele pelo arquiteto que fez aqui o projeto da minha biblioteca e outras coisas aqui na minha casa há 10 anos atrás, que aí eu comecei a falar aqui eu quero 6 monitores na parede, não sei o quê. Ele perguntou, caramba, 6 monitores? Pra que é isso? Falei, eu sou trader, eu quero botar aqui vai ser a mesa de trading, aqui vai ser minha mesa para ler um livro, aqui vai ser minha poltrona, aqui eu quero o home theater, não sei o que, aqui eu quero botar uns relógios de bolsa. Pô, você é trader, que legal, eu tenho um amigo meu, não sei o que ele também é trader, babá. E aí ele apresentou o cara, a gente ficou de conversa, né? E aí ele tinha passado 6 meses em Londres, né? Estudando inglês. E ficou em hotel 5 estrelas durante 6 meses, porque ele tinha grana pra caralho como trader, né? E aí ele voltou, e aí conversa vai, conversa vem, não sei o que. Ele falou, porra, eu comprei uma lancha, não sei quantos pés, vamos pra Ilhabela final de semana. Ah, não, vamos sim, não sei o que. Aí chegou, passou uma semana,
Falando, aí esquece, não dá, acabou, não tem mais lancha, tô tendo que vender. Falei, caralho, o que aconteceu? Ah, bicho, esses 6 meses que eu fiquei viajando, tá, pô, perdi o time, tava, sei lá, tava meio ainda, não tava muito ainda cabeça no lugar, perdi o feeling. Cara, eu tomei uma naba, só pra você ter uma ideia, eu perdi aí num dia mais do que eu gastei em 6 meses pra ficar em Londres aprendendo inglês. Então, esses dias mesmo, né, o Fernando aí tava promovendo esse treinamento, teve um cara que falou, pô, faz também com esse cara perdeu 25 mil reais num dia que eu vi. Pô, grandes merda, perder 25 mil reais. Meu stop diário era 10 mil reais. Tudo bem, a cagada foi eu perder os 25. Não foi 25, foi 20. 25 foi exagero do cara. Eu perdi 20. Aí meu stop diário era 10 mil. Porra, era 10 mil meu stop diário. Quer dizer, é tudo questão de referência. Mas nesse mundinho de rede social é tão escroto, né? Mas, porra, eu não sei quanto o cara perdeu. O outro cara, esse cara que foi para Londres, perdeu. Não me falou, mas ele falou que perdeu em um dia o que ele gastou em 6 meses vivendo em Londres, nababescamente. Perdeu quanto? 1 milhão? Pode ser. Tem traders, gente, nesse mercado, em patamares que vocês não acreditam, que operam boletas de 500 contratos cheios, 1.000 contratos cheios. Não uma boleta só, mas monta uma posição de 1.000 contratos. Na pessoa física. Teve um que eu comi um churrasco aqui na meu condomínio, que foi apresentado pelo meu vizinho, que fez esse churrasco, que o cara foi trader de mesa de Goldman Sachs e saiu por conta de uma doença no fígado incurável, que podia matar, o cara é vegano total, porque não pode nada de gordura. O cara, ele estava contando naquele determinado ano que ele perdeu a grana do ano inteiro, do ano anterior, operando, que ele estava posicionado errado, né, em quase 1.000 contratos cheios, na mão errada. Devolveu o ganho do ano anterior inteiro. Mas estava na boa ali, comendo o seu alface com tomate, enquanto eu comia picanha, e estava comentando, né? E eu fiz as contas de margem para posição, cheio, 1.000 contratos. Pô, o cara tinha dezenas e dezenas de milhões. Trader pessoa física. E aí? O mercado acha muito que hoje em dia ser trader é operar 5 minis. Não é. Tem muita gente operando muito mais do que isso. É tudo questão de referência, né? Então, é, a gente tem que abrir nossos horizontes, nossa cabeça, do que é o mercado real de traders, pessoa física. Beleza? Eu gosto, meu plano B é esse meu projeto. Depois montar uma prop trade novamente, como o tipo que eu montei amadoristicamente com a grana que eu tinha em 2012, que foi um desastre. Né? O trader tinha autorização para operar 5 minis, ele estava operando 50. E eu só fui descobrir depois que ele saiu correndo da mesa e falou: André, tô saindo, tô saindo. O que houve? Calma, calma. Você zerou posição? Não, tô passando mal, tô com dor de barriga. Eu falei: caralho, meu, o que aconteceu com o cara? Eu tinha tirado ele do Itaú para operar para mim, foi meu aluno na bolsa e demiti no dia seguinte, porque eu ligo para a corretora e descubro que eu estava vendido em 50 com o mercado subindo para caralho. Tudo bem, não é nada de outro mundo o prejuízo, 50 minis. Mas o cara estava começando, era para começar com 5 minis e ir subindo aos poucos. Mas eu não tinha simulador, eu só fui professor do cara. Eu achei que por ser professor e ele tá ali do meu lado, pô, ia ser meio por osmose, o cara ia fazer as coisas direitinho. Deu tudo errado, né? Não, não é top trade, é prop trade, é proprietary trading firm. Ou seja, você pega o seu capital, e já que eu não consigo operar dólar, índice, Petrobras, Vale simultaneamente, tudo junto, no day trade, eu boto uma pessoa para fazer cada uma desses ativos. Ou se eu tenho grana para caralho, eu boto 10 pessoas operando mini índice, 10 pessoas operando mini dólar, 10 pessoas operando vale. Então comecei com um cara operando mini índice para mim, enquanto eu operava dólar cheio, e um cara operando vale para mim. Que vale sempre foi minha paixão, que eu operei pra caramba em 2008, ganhei muita grana, foi aquela matéria da exame que me levou a ser professor da bolsa. Então, é um pouco da minha história para vocês aí. Peço perdão aí para quem está assistindo esse vídeo, quem está assistindo esse vídeo no futuro, por essa historinha, mas acho que é legal vocês também saberem, né? Não, o cara se cagou de medo do esporro, né? E mesmo que ele tivesse ganho, se ele estava fazendo isso para botar banca, para ganhar minha confiança e falar, eu sou fodão, né? Porque ele era garotão, então eu lembro que o primeiro dia de trade dele,
Pô, eu sempre abria cerveja pra galera lá, né? Já era acionista da Ambev, então era toda noite tinha Stella, seja pra gente comemorar os gains, seja pra gente afogar as mágoas dos Lós, né? No melhor estilo Napoleão Bonaparte. Então, todo dia a gente tomava cerveja da galera da mesa. E eu lembro, sentou na minha mesa ali, na minha frente da minha mesa ali no meu escritório, né? Que era fechado, separado por vidro da mesa da galera, para eu ver o que estava acontecendo. Sentou ali, cruzou os pés, botando um pé na minha mesa, tomando cerveja. Tudo bem, não ia cortar o barato do moleque, mas falei, nossa, sabe, ele exagerou na dose de arrogância, com aquela atitude. E no dia seguinte foi a atitude derradeira, no segundo dia dele, em vez de operar 5, operou 50, né? Depois que ele voltou do banheiro, né? Porque ele não foi no médico, ele foi no banheiro, provavelmente. 3 horas depois, quando ele voltou, já voltou sabendo que a merda ia estar feita, né? E aí foi despedido, dispensado, né? Porque ele era um prop trader. Ele operava meu capital, não tinha CLT, não tinha nada. Ele ia ganhar parte do lucro. Mas olha, eu não tinha sistema de risco para saber disso, para travar essas operações acima do limite, né? Eu fiz a coisa na intuição. E hoje a gente tem visto aí no mercado modelos de prop trades sensacionais, né? Claro que muito mais grana do que eu tinha, né? Eu ia botar 6 traders lá. Hoje a gente tem prop trades com dezenas, centenas de traders aqui no Brasil já, né? Lá fora eu dei aula para prop trades com milhares de traders. Quem sabe um dia eu tenho um esquema desse, né? Eu- quem sabe vocês fazem parte desse projeto comigo no futuro. Tá bom, mas essa brincadeira me custou R$ 1 milhão em 2012. R$ 1 milhão. Entre investimentos de TI, entre custo imobiliário, entre ar-condicionados, entre secretárias, café expressos, máquinas, televisões, computadores, cervejas Estela no final do pregão, almoços regados a uísque no restaurante argentino. Enfim, me custou 1 milhão essa brincadeirinha. Beleza? Então é isso aí. São 1h20. Vamos sair para almoçar. E depois a gente continua então os próximos bullets aí da teoria de Down. Beleza? Então acabamos tendência de consolidação. E só para encerrar, Tieteteia, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Qualquer coisa diferente disso, consolidação, lateralização, indefinição, distribuição, triângulo, retângulo, cunha, qualquer coisa que a gente vai operar, a gente vai aprender a operar isso na sequência. Tá bom? Voltamos então. São 1h20. Voltamos às 3 horas. 3 horas, né, galera? Acho que 1h40 está de bom tamanho para todo mundo. 3 horas, nos encontramos novamente aqui para continuar com teoria de Down. Beleza? Grande abraço para todos vocês. Bom apetite e vou nessa. Daqui a pouco a gente se encontra. Até já. Música, vou deixar a música aqui para quem for almoçar em casa. Beleza? Até já. E vamos deixar o que rolando? Um YouTube, né?